estava lendo a Bíblia e eu confesso que eu falei para Deus, eu preciso ser abraçada pelo Espírito Santo. E a mensagem que ele me trouxe são 3 versículos, que se encontram em Isaías 14, 24, a parte B. Isaías 14, 26 e 27. Nesse capítulo vai falar sobre a profecia contra a Síria, aonde Deus ele falava sobre isso. Mas esses 3 versículos foi o que Deus respondeu o que eu tinha orado. E eu quero compartilhar com vocês. Pra você ver que, tipo assim, às vezes o capítulo tá falando uma coisa sobre uma situação, sobre um cenário, mas ali mesmo tem a resposta de Deus para suas orações. E eu amo quando Deus me responde pela palavra. E eu falei pra ele, por mim, o meu dia já foi ganho por esses 3 versículos que o Senhor me respondeu. E talvez essa também seja a resposta da sua oração. Diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei assim acontecerá, e como pensei assim será. Agora o Isaías 14, 26 e 27. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Esta é a mão estendida sobre as nações, pois esse é o propósito do Senhor. Quem poderá impedi-lo? Sua mão está estendida, e quem poderá fazê-lo recuar? E eu tinha falado sobre Deus a respeito de um propósito. E quando Deus ele coloca as mãos em um propósito, e ele te diz, vai e faz, sonha mesmo, eu estou contigo, e ele lança sobre a sua vida um propósito, algo, isso será estabelecido sobre a sua vida. E o impacto da tua unção será estabelecido e afetará muitos ao seu redor, assim como as nações. Aquilo que Deus ele colocou sobre as suas mãos, a mão dele está estendida para guardar até que aconteça. O Senhor, ele fez um propósito para a sua vida. E o Senhor dos Exércitos não pode ser impedido por ninguém. Você entende? E os planos que o Senhor colocou nas tuas mãos vai acontecer. Não, ele não vai recuar, ele não te abandonou, ele não mentiu e ele não errou quando ele escolheu você. O cenário atual não vai mudar os planos do Senhor para sua vida. Mas disseram que eu não ia conseguir, as circunstâncias dizem não, tudo parece que não vai dar certo, eu dou 2 passos para frente, 3 passos para trás. Então vamos fazer assim. Quando você perceber que os seus passinhos estão para trás, ore. Nos seus dias bons, ore. Nos seus dias maus, ore. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia todos os dias, mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Foram praticando todos os dias. Da mesma forma são as orações. Eu não orava tão bem todos os dias. Tinha dias que a minha oração era 1 minuto, às vezes segundos. Mas hoje eu consigo orar por muito mais tempo. E eu tenho prazer em conversar com Deus e o Espírito Santo todo momento. E eu sinto uma presença tão forte que eu falo para Deus, eu me sinto abraçada pelo Espírito Santo e como eu queria poder também, sabe, retornar esse abraço. Porque é tão bom estar na presença de Deus. É tão bom render graças ao Senhor. E quando eu perguntei para Deus e falei para Ele o que eu estava passando e falei para Ele que eu precisava, não de respostas, mas ser acolhida pelo Espírito Santo, para que aquela sensação, aquele sentimento, ele não viesse destruir meu dia, ele não viesse paralisar o meu dia, ele não viesse me paralisar novamente. O Espírito Santo ministra no meu coração a palavra. Eu poderia ter lido milhares de outros versículos. E ainda falei, eu vou ler esse aqui, que fala sobre a profecia contra a Síria, que não tinha nada a ver com o que eu tinha pedido. Mas quando eu comecei a ler, o Espírito Santo mesmo assim ministrou. Porque quando ele quer falar contigo, não importa dia, não importa a hora e não importa lugar. E não importa como ou quando, mas ele vai falar, ele vai fazer. E ele te tranquiliza com palavras para que você venha descansar nele, para que ele possa então entrar com providência. Então apenas descansa o seu coração. E para que você entenda o que eu estou falando, porque muitas das vezes a gente acaba pensando que já se passou muito tempo. O que Deus ele pede pra gente é ter posicionamento nesses dias. Não só nos piores, mas também nos dias bons. Lá em Hebreus 10:36 vai dizer assim: porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Não é viver a promessa e depois viver a vontade de Deus. É viver a vontade de Deus
esperar com paciência e viver a promessa. Enquanto não acontece aquilo que você tanto planejou, continue posicionando, continue orando, continue glorificando, mesmo com lágrimas. Porque além de contemplar você, nesses dias o Senhor te escuta. E Ele manda auxílio, socorro e provisão sobre a tua vida. E aí você viverá a promessa. E no dia da promessa, viverá com alegria, com gratidão. Haverá mais motivos ainda para orar. Mas não mais por pedir, mas por agradecer. E a sua vida será um grande testemunho através dessa situação. Então continue glorificando e agradecendo ao Senhor, porque Ele é fiel. E os planos do Senhor não serão frustrados. Ele não recuará. Aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, Ele é fiel para. E antes que você fale, esse vídeo é como qualquer outro que eu já assisti, lá em Jeremias, para que você entenda que é o Senhor que está ministrando no meu coração para falar com você. Assim como Ele está ministrando no meu coração para que isso venha para mim. Jeremias 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos, planos de fazer-lhes ter um futuro com esperança e um bom futuro. Então você clamará a mim e eu ouvirei. Você clamará e Ele tem te escutado. O céu está reagindo à sua oração e eu ouvirei. Vocês me procurarão, então me acharão quando procurarem de todo o seu coração. É tempo de voltarmos ao primeiro amor, nos conectar mais a Cristo e viver então aquilo que Ele nos prometeu e estar firmes, bem posicionados até que Ele venha.